Nova Manhã. Entrevista. Hora da gente abrir espaço para conversar, adquirir conhecimento, ter acesso a temas diferentes. A gente vai ter aqui em São Paulo, na semana que vem, entre o dia 18 e o dia 19 de agosto, a primeira edição da Expo Fórum ILPI, que é a sigla para Instituições de Longa Permanência para Idosos. E a gente conversa agora com a Elis Tadei, que é organizadora desse evento e também fundadora e CEO da Trevô. Não sei se eu falei o nome corretamente. Elis, bom dia para você. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes. É Trevo mesmo, tá correto, Trevo mesmo, Mauro, é isso mas mesmo. tem 2 Os, né? Tem 2 Os. A gente terminou de uma maneira simpática com óculos e também aí com o sentido de uma visão bastante aguçada nesse trabalho que a gente realiza de conectar famílias e idosos aos residenciais sêniors. É uma plataforma na internet que faz essa conexão e faz essa conexão de forma gratuita, é isso? Isso mesmo, o trabalho é totalmente gratuito para as famílias. A gente Elis, encurta o caminho nesse momento. Pois não. Elis, eu quero abordar essa questão das instituições de longa permanência para idosos. Primeiro, a gente está falando daquilo que anteriormente a gente usava de uma forma inapropriada a expressão asilos? Correto, a gente está falando disso mesmo. Os asilos ainda existem, Mauro, e não é em pequena quantidade. O trabalho que a gente realiza é justamente de promover a qualidade dentro desses residenciais e transformá-los no que a gente agora prefere chamar de residencial sênior, né? Que são casas adequadas, que entendem a necessidade do idoso, que tratam individualmente essas suas necessidades. Então, oferece diversos ambientes para que ele tenha uma rotina rica de estimulação física, cognitiva e de socialização. E a gente está falando num contexto, Elis, em que a população brasileira está envelhecendo rapidamente e a demanda por esse tipo de instituição, por esse tipo de residencial, imagino eu que esteja crescendo. Eu com segurança posso te dizer que é o setor que mais cresce no Brasil, justamente por causa dessa demanda, né, do envelhecimento muito rápido da população brasileira e a ausência absoluta de uma política pública de residências para as pessoas idosas. Isso tende a se agravar ao longo dos anos, porque as famílias estão reduzindo, né? As pessoas não têm mais tantos filhos quanto tinham antigamente, as casas são menores. E tem uma outra questão importante, como estamos nos tornando longevos, daqui a pouco a gente vai ter pessoas longevas cuidando de pessoas longevas. Então, pessoas acima de 60 anos cuidando de pessoas na faixa etária de 80, 90 a 100 anos. E Elis, nesse sentido, o que a gente deve esperar como um mínimo de infraestrutura nesses residenciais? Olha, aquela questão antiga, Mauro, de que tem uma salinha de televisão e que os idosos permanecem sentados o dia todo ali num ambiente fechado, escuro e com cheiro de urina, tem que ser deixada para trás definitivamente, né? É necessário que existam outros ambientes para que o idoso possa, de fato, ter uma rotina rica ao longo do dia, de estimulação física e cognitiva, conforme eu havia dito. Os jardins ou as áreas externas desses residenciais precisam deixar de ser depósito de móveis velhos e ser realmente um local agradável para que eles possam permanecer, para que eles possam tomar sol, para que eles possam ter horas agradáveis aí ao longo do dia. Isso é o básico, isso é o mínimo indispensável. E Elis, também preciso mudar a própria forma de pensar, de analisar, até o gerenciamento emocional das famílias na hora de decidir se um idoso deve ir morar num residencial como esse ou não? Quando as famílias conhecem bons residenciais que a gente indica, muitas vezes voltam para a gente dizendo: se eu soubesse que teria todo esse serviço para oferecer para minha mãe ou para o meu pai, eu teria trazido antes. A diferença básica que existe, Mauro, é quando o idoso fica em casa sendo cuidado, às vezes pela empregada doméstica, às vezes por um cuidador um pouco mais especializado, mas não se compara ao que um bom residencial hoje em dia oferece, né? Então, o fato de você poder olhar para um par e dizer, ele também precisa de apoio como eu,
é talvez um dos principais aspectos que justifiquem a mudança da sua casa para um residencial sênior. Na casa, ou ele está sozinho, ou ele é a única pessoa que precisa de apoio para se alimentar, para se locomover, para sua higiene. Já no residencial, não. Isso faz parte da rotina. Então, ele se sente identificado ali, ele se sente fazendo parte, né? Sem contar que existe ali a supervisão contínua da equipe assistencial, né? Ele tem ali uma série de atividades para serem desenvolvidas. Normalmente são oferecidas mais de um tipo de atividade para que justamente ele faça aquela atividade que ele mais se identifica. Então, os residenciais de hoje oferecem muito mais do que a estrutura dentro da casa pode oferecer. Quando a família se depara com essa realidade, ela realmente se sente confortável e segura em fazer a mudança. Elisa, aqui a Ana falando, esse assunto sobre segurança é uma preocupação muito grande que a gente tem com os idosos, né? Porque dentro da casa, onde ele já está costumeiramente já vivendo tantos anos, às vezes a casa não tem essa estrutura de segurança. E às vezes, como você falou, as famílias deixam, né, o idoso com alguém não tão bem formado para isso. E nesses espaços a gente fica mais seguro com relação a isso também, né? Para evitar quedas, enfim, esses tratamentos que as pessoas estão aprendendo a lidar com os idosos, né? Que eu acho que a gente está numa fase de transição e de aprendizagem, né? Não só das partes físicas do local, porque às vezes um degrauzinho já é motivo para uma queda, né? Isso é muito grave. Um degrauzinho, um tapetinho, Ana, você tem toda a razão. E dentro dos residenciais existem sim os protocolos de segurança para os principais riscos do idoso, né? Que é o risco de queda, é o risco de engasgo, é o risco de troca de medicação. Então existem os protocolos, isso é passado de funcionário a funcionário. Então realmente é um ambiente muito mais seguro. E Elis, como é que anda a oferta desse tipo de residencial pelo poder público? Porque a maioria das famílias não tem condição de pagar os custos de um residencial como esse. Então, Mauro, conforme eu tinha comentado com você, infelizmente a gente não tem ainda no Brasil política pública que prevê moradia, né? A gente tem 95% dos residenciais são privados e apenas 5% são públicos ou filantrópicos. Então, assim, a demanda hoje já está muito aquém da necessidade da população brasileira. E se o governo não se movimentar rapidamente, ele realmente não vai conseguir atender minimamente essa necessidade. Eu, particularmente, acredito muito na parceria público-privada. Como a gente já tem uma quantidade bastante expressiva de residenciais públicos, eu entendo que o apoio do governo a esses residenciais privados possa, de fato, suprir essa demanda num curto espaço de tempo. A gente agradece muito pela entrevista da Elis Tadei, que é fundadora e CEO da plataforma Trevo e organizadora da Expo Fórum ILPI, que é a sigla para Instituições de Longa Permanência para Idosos. Esse evento vai acontecer nos dias 18 e 19 de agosto, semana que vem, aqui em São Paulo. Elis, muito obrigado, sucesso aí no evento, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Maura e Ana, foi um prazer falar com vocês.